Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora um coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigiar, sim, e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigiar, sim, e orar, e sem cessar, vigia a cada instante, que o imprevisto pode a ti chegar. Só com Jesus em comunhão constante é que se pode ao céu chegar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigiar, sim, e orar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigiar, sim, e orar. Boa noite. Eu estava refletindo essa semana, lendo a biografia, já que aqui o Evangelho hoje é bem-aventurados os pobres de espírito e fala sobre o orgulho e a humildade, começa a falar de pobre e rico, e eu estava concluindo a leitura da biografia de um dos homens mais ricos aqui do Ceará. E essa biografia foi escrita por um professor de história, que é o professor Juarez Leitão, e ele muito bem humorado, e ele foi construindo cada capítulo, ele colocava uma citação interessante. E quando ele vem falar da riqueza, que realmente é uma pessoa que vem de uma vida humilde e que conseguiu montar praticamente um império, não é, no segmento de farmácias. Na época tinha em torno de 1000 farmácias, o patrimônio oscilava entre 4,5 a 8,5 bilhões, né? E essas questões oscilando, e quando ele começa a falar da riqueza, que ele coloca um trecho lá de João Calvino, falando que se pensava, né? Muito se falava que quando o homem era rico é porque ele era bom e Deus o abençoava. Então, isso ficou muito atrelado na vida da gente, na cabeça da gente. Às vezes achar quando nasce numa família alguém doente, né? Às vezes com problemas de saúde, aí acha que é um castigo. E quando alguém rica acha que é porque é bom. Como se a gente associasse riqueza à felicidade, pobreza à tristeza. Saúde, a felicidade, doença, a tristeza. E isso é muito marcante em nós. Mas quando a gente começa a ver essas histórias de outras encarnações, a gente começa a perceber que tanto o rico quanto o pobre passam pelas mesmas coisas. Como o Buda identificou nas 4 nobres verdades, né? Ele diz: primeiro, a dor existe.
Não adianta, né, não tem como negar. Segundo, ela é para todo mundo, logicamente ela existe. Então, dor existe. Outra coisa, é para todo mundo. Doença existe, é para todo mundo. Velhice existe, é para todo mundo. E morte existe, também é para todo mundo. Tanto faz ser rico como pobre. O que nasceu doente, o outro que está bom adoece. E foi interessante porque num dos episódios da vida desse empresário, ele muito bem, e aí amanheceu com a falta de ar, foi fazer, aí a falta de ar perdurou. Quando ele foi fazer um exame de rotina no hospital aqui, fizeram uma punção, ele estava com água na pleura, disse que era besteira. Só que na hora que foi fazer a punção, rompeu um vaso. Aí, meu amigo, começou a confusão. Para arranjar, não tinha como tratar aqui, os médicos disseram que era melhor levar ele para São Paulo. Aí só tinha um táxi aéreo que era de uma cooperativa de médicos aqui, estava alugado, que era um avião, uma ambulância, né? Com a UTI interna. Não dava. Aí liga para outro canto, não tinha. Aí teve que ligar para outro amigo que tinha uma influência lá em Recife e conseguiram um avião vir de lá para cá buscá-lo. No avião o homem teve um problema. Então um problema. Aí ele disse que quando ele conseguiu se sair dessa, que a mulher dele chegou, ele olhou para ela e disse: diga logo para mim, quantas promessas você fez? Aí ela disse: eu vou dizer só uma delas é a gente ir para Canindé a pé. Ele disse, rapaz, um negócio desse tamanho, com certeza você deve ter feito um monte de promessas, diga logo aí. Na hora que ele abriu os olhos, ele olhou logo para ele e disse assim: me diga quantas promessas você fez, porque não tem como. Ela disse logo: eu vou dizer só uma logo, para começar, vamos para Canindé a pé. Diz ele que cumpriu, viu? Então, a gente começa a observar, né, que somos seres humanos. A riqueza ou a pobreza, em todas elas vai ter lição. Vai ter dor. Por quê? Porque a dor é necessária, diz o livro dos Espíritos, para que a gente aprenda, porque o ser humano ele é embrutecido e ele só aprende muitas vezes sendo lapidado, e lapidado é pancada, é doendo mesmo. A dor é necessária. Agora, o sofrimento é opcional, quer dizer, a pessoa ficar remoendo é outra coisa. A doença existe, tá aí, ó. Doença do pobre, doença para o rico. O homem tinha 1.000 farmácias, 24 mil pessoas trabalhando para ele, 8 bilhões de reais, sim, na hora que faltava, tinha o dinheiro para pagar e não tinha a ambulância aérea para levar, e assim vai. Aí a pessoa se apega com um, se apega com outro, igual o pobre, cai no meio da rua, né, assim, né, e se apega com um, se apega com outro, a ambulância chega, a outra não chega, não chega. Do mesmo jeito que passa a dificuldade do pobre que cai, e você liga para o 190 para ver uma ambulância, às vezes não vem na hora, né, assim, o homem morrendo de ter dinheiro e a ambulância não chegava. Dizem que no começo da pandemia, um dos homens mais ricos do Brasil, que era dono de um dos bancos aí, ele morreu de Covid. E é engraçado, diz que o que mais divulgaram, que a filha dele disse assim: meu pai, que era tão rico e tinha tanto dinheiro, mas ele morreu por falta de uma coisa que é de graça, o ar. Ele não conseguia respirar e não deu tempo, as máquinas não resolveram. Então não tem, né? Então realmente eu acho, e eu repiso o que eu disse quando eu procuro usar textos de várias religiões para explicar a mesma coisa, porque o Evangelho, ele quer saber de conduta moral. Não interessa de onde é que vem, vai ter conduta moral, vai se vir a sua vida, como disse Paulo, vê tudo e retende o que é bom. Eu posso comentar a mesma coisa com o Chico Xavier, ou com o Buda, ou com o Zorba, não importa, a meu ver não importa, respeitando logicamente quem pensa de modo divergente, mas eu acho isso muito lúcido, quando se diz que tem 4 nobres verdades. A dor existe para qualquer um, em qualquer idade, em qualquer condição social, cor,
Dor existe, doença existe, morte existe, velhice existe. Não tenha dúvida disso aí. É o famoso, quando alguém lá desencarna, né? A pessoa aí, bichão, morreu. Aí o cara diz, nós que aqui estamos, por vós esperamos. Mais dia, menos dia, você vem. Ó, o Renato chegou aqui um dia de um peso, depois era outro peso, era um cabelo em preto, aí ficando branco. Aí um dia vai ficando doente. Não pode mais falar. Pode ser como chega o Divaldo hoje, está lá falando sentado numa cadeirinha de rodas. E um dia ele vai partir. Como o Chico partiu, como Jesus partiu, como São Francisco partiu, como Santo Antônio partiu, como todo mundo parte. Não tem bom para isso. E a morte, como Francisco, né? São Francisco dizia, amiga morte, irmã morte, que é muito bom saber que existe a morte, porque a gente pensa em como melhor viver a nossa vida. Não devemos nos comparar nem com o pobre, nem com o rico. Devemos ver a nós mesmos e ver a generosidade de Deus para nós, que nos dá tudo o que é necessário para que nós possamos viver bem e amadurecer a cada 24 horas, que é a maior prova de amor, como dizia o Platão, que eu posso dar a alguém é amadurecer, crescer. A maior prova de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, a maior prova que eu posso dar é essa, é mostrar para Ele, para quem acredita em Deus como um pai, mostrar que o pai que o filho cresceu e amadureceu, que o passarinho aprendeu a voar e cantar, não é isso não? É o bom filho, ama o pai mostrando que tenta não dar trabalho a ele, ou cada vez dar menos trabalho a ele. Não que ele não tenha força para isso, não que ele não seja abundante, que ele não tenha riqueza, mas é porque nós naturalmente fomos criados para amadurecer. É um ciclo natural que se renova a cada momento, com dores, velhice, doença e morte. Independe do valor. Esse caso da riqueza, achei interessante que quando você olha no mercado, você olha, em 2013 tinha, sei lá, 8 bilhões. Chega 2000 e tanto, tinha 8,5. Aí chegou outro dia, já estava em 4,5. E oscilando. Lógico que a gente sabe não o que é 1 milhão ali, o que é 1 bilhão, 8 bilhões. Mas ela vai indo e voltando. Outro ponto interessante que eu achei nesse livro é que o professor Jorge Leitão, ele contava que, por exemplo, das riquezas do Ceará, e é uma marca mundial, de todas as famílias ricas que ele estudou na história do Ceará, que ele viu, ele só tinha uma família que tinha conseguido fazer a riqueza durar mais de 100 anos, que era do grupo lá da Ipioca. Quando ele fez o livro, lembrando que, talvez na época que ele fez o livro, o grupo foi vendido. Ou seja, vai mudando, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança, como dizia o Camões, tudo no mundo é mudança. Então, o apego a essas coisas, é uma coisa que eu estou lendo agora, muito interessante. Eu já tinha lido o Tao Te Ching, né, o Tao Te Ching do Lao Tse, que fundamenta uma espécie de religião chamada taoísmo, aquela que tem um símbolo que é o yin e o yang, é uma bolinha assim, o negro, um preto e um branco, e o branco dentro do preto, para dizer que tem duplos no mundo. E ele fala isso, né, que quem se apega ao mundo manifestado, se agarra a essas coisas, se torna escravo delas, e sofre por quê? Porque as coisas mudam,
Ele diz: livre é quem vive como a margem do rio, porque a gente vai visitar um rio, só fala do rio, olha para o rio, mas a margem está lá, é a margem que dá tudo, você não olha para ela, mas ela está ali ladeando o rio, ela vê o rio passar forte, passar fraco, passar de todo jeito, e sem a margem o rio não era rio, ele precisa de uma margem. Ele diz: o poder não está no rio, mas todo mundo vai olhar para o rio, o poder está na margem, porque ela que vai dar o direcionamento para o rio. Ele diz: o poder não está na sala cheia, o poder está no vazio. Agora, o vazio é tão poderoso que ninguém vê o vazio. A gente olha para as cadeiras, para os azulejos, para as pessoas, para o som, para os equipamentos, mas não olha para o vazio. Ele diz: mas se não tivesse vazio, como é que eu botar a cadeira? Se eu tivesse pego aqui um monte de entulho e enchesse essa sala, o poder é o vazio. Uma pessoa que acha que é sabida demais, uma religião que acha que é a certa, que ela está cheia dela mesma, cabe o que mais? Nada. Ela perdeu o poder dela. O que é? Ter um espaço para entrar outra coisa. E essa outra coisa tem que entrar. Por quê? Porque tudo no mundo se transforma. Vai ter que entrar uma coisa diferente, sempre. Um dia quem está falando aqui é o Renato, no outro dia é o Rogério, no outro dia é o Marcos, e um dia a gente não vai mais estar aqui. Mas é lógico que quando eu saio, quando o Marcos sai, quando o Rogério sai, fica um poderoso vazio, não? Que vai possibilitar alguma pessoa que veja a necessidade se botar para falar. Se não tivesse o lugar, não falaria. Ele diz assim, Lao Tse: a roda tem o círculo, né, uma roda, tem o aro, tem o pneu, tem os raios, mas o poder todinho está naquele buraquinho onde entra o cubo, porque é onde vai segurar a força todinha para ela rodar. Eu disse: o poder é no vazio. O pote tem as arrudias, não é isso? Tem o tamanho dele, mas o poder do pote não é a pintura do pote, não é o peso do pote, não é o tamanho do pote. O poder do pote é o vazio que tem dentro para você encher de quê? Do que você quiser. De água, de suco, do que você quiser. Não é isso não? Ele dizia: o vazio é tão poderoso, mas ninguém olha para ele. O ar, como a gente falou aqui da história do dono do banco, é tão gratuito, mas quando falta a gente morre. As coisas poderosas são simples. O vazio é esse poder todinho, ninguém valoriza ele, nem olha para ele, e ele continua sendo vazio. Ele vê a sala secar, a sala encher. Ele um dia teve aqui um espaço que era um terreno para possibilitar construir um prédio. Um dia ele vai ver isso aqui se acabar, se transformar em outra coisa. E se ele existir, isso aqui se transforma em outra coisa. Se ele não existir, não dá para fazer nada. Ele é poderoso e é generoso. E é humilde. Porque ele é sem destaque. Ninguém vê ele. Ele diz: você vai para o teatro, olha para as cadeiras, para as pessoas, para os artistas, para os sons, para os equipamentos, mas não percebe que o poder do teatro é ele ser um grande espaço vazio, para caber as pessoas. Como o Lao Tse diz, a água, ninguém olha para a água, mas qual é a força que segura a água? Quem assistiu os vídeos do tsunami lá no Japão, nada segura a água. E ele disse: a água, sem água não tem vida. Não tem nada que segure a força da água, tem? E a água é humilde. A água, ela só vai para cima ou para baixo? Só vai para baixo. A gente chega num canto, quer ir logo para frente. A gente quer subir, a gente quer ir para cima. A água não. Poderosa, essencial, é insípida, né? Que não tem gosto, inodora, não tem cheiro. E quando abre um buraco, ao invés dela subir o buraco, ela vai para baixo.
Engraçado, né? O vazio, a margem do rio e a água. 3 forças da natureza poderosíssimas, mas que passam despercebidas por nós. O som que a Ana e o Marcos usam para cantar tem que ter os espaços de um para o outro, que é para dar o tom. Sem tom não tem música. Trabalhar com a música é trabalhar com o espaço vazio entre uma nota e outra. O Marcos aprendeu as notas. 7 notas, é? Aprendeu as notas. Aprendeu o tom. Mas eu duvido ele ter aprendido o vazio. Mas sem o vazio, não tem música. O Renato fala, aí tem o som. Mas na hora que eu paro, é que a sua cabeça tem uma palavra que vocês valha você ver um mundo, porque tinha um espaço que você deixou entrar. E que bom que tem um espaço vazio. Por quê? Porque a pessoa que está com a cabeça cheia de caraminhola, a palavra minha e de qualquer um não vai entrar. Por quê? Porque você está cheio ou vazio? Você está cheio. No pote cheio cabe o quê? Nada. Numa sacola cheia de manga cabe o quê? Nada, está cheio. Então não está cheia. Ou seja, o poder está onde, Marcos? No vazio. E o vazio é o quê? Humilde. O poder está na água. E a água é o quê? Humilde. Tá, viu? Eu quero beber água. Aí um dia é na garrafa azul, um dia é na garrafa amarela, um dia é na incolor. Se você quiser assim, eu vou botar num copinho velho de plástico, eu amasso com a mão. O que a água faz? Eu lá vou entrar num copo velho desse, eu vou rasgar ele todinho. Não, ela faz o quê? Se conforma. Entra lá dentro do copo. Não é não? Eu vou esquentar, eu esquento. Eu vou esfriar, eu esfrio. Olha como é a água. Incolor, insípida, né? Ó, sem cor, sem gosto, né? Insípida, inodora, sem cheiro. Poderosa, essencial à vida, mais forte que ela não tem. Só vai para baixo, ninguém olha para ela e ela se adequa a qualquer situação. É um evangelho, né, quando a gente pensa, né, em bem-aventurados os pobres de espírito, é nesse sentido. Já pensou se a gente fosse como a água, como o vazio? E ser como água e como vazio não é ser incolor, insípido, inodoro não, gente. A gente não é água, a gente tem que saber que a água nos dá uma lição, mas a gente não é água, a gente é Marcos, a gente é Ana, a gente é Renato. E o que é que a gente tem? Nós temos as nossas qualidades. O que é que nós devemos fazer com elas? Usá-las. Se o Renato gosta de falar, fale. Se o Renato fala no microfone, fale. Se o Rogério gosta de falar, fale. Se ele não gosta do microfone, não use. E qual a diferença de um para o outro? Cada um nas suas qualidades, exercendo o seu papel. Ora ela ali está aqui como mãe, ora ela está como irmã, ora ela está como filha, não é isso? Cada um no seu papel, seguindo a sua natureza. Ora, esse senhor da história foi estudante, foi arrimo de família, foi empregado, foi autônomo, é empresário, é pai, é avô. Amanhã vai ser uma lembrança e um dia nem isso. E assim também é para o pobre. Mas o que é que importa? Que a gente entenda qual é o nosso papel, quem somos nós para o Criador, para que a gente possa interagir e cumprir bem o nosso papel na criação. Cada um se conhecendo e cumprindo o seu papel. Pronto. Quem cumpre o papel não tem como ter orgulho. Sabe nem o que é isso.
Não tem como não ser humilde. Por quê? Porque ele é o que é. É natural. Como perguntaram ao Cristo: bom homem? Ele disse: bom é Deus. Ele não aceitou o título de bom, né? Mas quando perguntaram a ele quem ele era, ele disse: eu sou o que é. O verbo que se fez carne. Ou seja, eu sou eu, como cada um aqui é uma estrela, cada um é o que é. É uma força criada por Deus para desempenhar vários papéis que só você pode desempenhar. Não? Será que alguém pode ser mãe da sua filha igual a você? Nunca. Nunca. É por isso que para Deus nós somos insubstituíveis, inestimáveis. Acho que esse ponto para nós é relevante. Se a gente entender do papel que a gente tem, a gente nem se lembra dessa coisa de orgulho. Agora, quando a gente fica se comparando com os outros, né? Toda hora se achando mais ou se achando menos. Mas foi uma coisa que a gente criou. A gente é importante. Mas não é de ser diferente, ser mais do que os outros. Para Deus, todo mundo é super valoroso. E é essencial, fundamental, para exercer o papel para o qual Ele nos criou. Todos temos uma missão e a vida nossa tem um sentido. Não existe acaso. Então, que nessa semana nós possamos refletir sobre o papel de coisas como a margem do rio, o vazio e a água. Nós possamos nos questionar sobre quem nós somos. Qual é o nosso papel em cada coisa? Qual é o papel? Lembrando que, eu era casado, agora não sou mais. Que seja o passado, passado. Eu era saudável, agora não sou mais. Que seja o passado, passado. Vivamos o presente. Não vamos nos comparar nem conosco mesmos. Eu não posso me comparar se hoje eu tenho uma determinada doença com quando eu tinha saúde. Eu vou exercer o meu papel do jeito que eu estou. Qual é? Como Jesus, como Paulo, que no caminho de Damasco caiu e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então todo dia vamos levantar e perguntar, se questionar, olhar, pensar quem nós somos e perguntar a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Vai vir a resposta e vamos fazer, vivendo a cada 24 horas. Então, desse modo, que Deus nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar as coisas que nós podemos e sabedoria para que nós possamos perceber a diferença. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, que nós possamos encontrar o nosso papel e que nós não tentemos resolver todos os problemas na nossa vida no momento, que a gente dê tempo ao tempo. Tem o tempo de plantar e o tempo de esperar, cultivar e o dia colher. Como todo dia tem manhã, tarde e noite, todo ano tem as 4 estações, assim é a nossa vida. Viver cada dia bem, cumprindo nosso papel. Uma boa semana. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.